plataforma WhatsApp desativou contas pertencentes ao Partido dos Trabalhadores por envio automatizado de mensagens, os chamados disparos de Zap, e denúncias de spam político. Segundo o UOL, 9 canais foram desativados e 4 já foram restabelecidos. Em texto publicado no site do partido, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou o bloqueio dos canais petistas e criticou a falta de aviso ou explicação. Segundo a deputada, o Zap do PT foi criado para divulgação de informações do PT aos seus filiados, constituindo comunicação legítima e voluntariamente consentida pelos usuários. Gleisi Hoffmann explicou ainda que o lançamento do canal de comunicação foi divulgado publicamente pelo próprio WhatsApp e apontou que o bloqueio ocorre no momento em que o Congresso Nacional estuda uma nova legislação sobre fake news. Cabe lembrar que, caso tal legislação, que tem o apoio do PT, seja aprovada na Câmara, esse tipo de comunicação não será mais possível, seja no WhatsApp ou em outros canais como o Telegram, para o qual o partido pretende migrar. O partido considerou que o bloqueio de seus canais é uma forma de censura, embora nunca tenha se manifestado contra o mesmo tipo de censura quando é aplicada aos seus adversários políticos. Eu estive numa cerimônia no Palácio do Planalto para assinatura da prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses. Então, a gente sabe que é preciso, que o povo está em casa, que as empresas estão fechadas, as pessoas não estão podendo trabalhar, e é preciso que elas recebam esse auxílio. Mas, gente, não vamos nos enganar. Tudo isso, nós vamos pagar muito caro por isso depois. A sociedade brasileira vai pagar muito caro por isso, tá? Os nossos filhos, os nossos netos, nós vamos pagar muito caro pelo que está acontecendo. E daí, né, que a gente realmente... as pessoas perguntam, mas e aí... o que fazer? Gente, eu não sei o que fazer. Eu não tenho a resposta. Eu não tenho a fórmula, né? Eu não tenho. Mas uma coisa é certa. Eu sei porque eu sou advogada, fui procuradora. Nós não podemos nos afastar do que diz a Constituição, em hipótese alguma. E a Constituição está sendo rasgada, então já está errado. Jamais um governador ou um prefeito poderia ou mesmo o Supremo Tribunal Federal poderia nos impedir de sair de casa, de trabalhar da forma como está sendo feita. Porque a Constituição diz que para restringir qualquer garantia fundamental nossa, que são cláusulas pétreas do artigo 5º, e o direito ao culto, o direito a exercer o trabalho, o direito à liberdade, de ir e vir, a liberdade de expressão, tudo isso está na Constituição, e qualquer dessas garantias só pode ser mitigada mediante uma decisão do presidente da República, não é de prefeito, não é de governador, não é de Supremo, é do presidente, que declara estado de defesa, que depois é ratificado pelo Congresso, ou estado de sítio, que é em caso de uma guerra. E o Congresso tem que aprovar. Então, gente, o que está acontecendo é gravíssimo. E o Estado, a Constituição, ela tem que vigorar. Não é só quando está tudo certo, é exatamente quando a gente tem problemas. Como a gente está vivendo um caso como esse de pandemia, que nunca se viveu antes, que não sabe o que fazer, a Constituição tem que ser o nosso guia. E ao invés da Constituição ser o nosso guia, nós estamos sendo guiados pela cabeça de governadores, prefeitos e dos ministros do Supremo, pela caneta deles. Então, gente, eu não me conformo. E no filme tem o professor, o advogado e professor Ricardo Gomes. Ele fala o seguinte: nós vivemos num país em que a sociedade delegou ao governo para cuidar da nossa vida, delegamos o sistema de saúde, delegamos que eles gerenciem, organizem o sistema de saúde para cuidar da nossa vida.
E chegamos a um ponto agora em que, para cuidar do sistema de saúde, eles querem controlar a nossa vida, entendeu? Então, antes era o seguinte, a justificativa para cuidar da nossa vida, controla o sistema de saúde. Agora, para controlar o sistema de saúde, querem controlar a nossa vida. Estão tirando a nossa liberdade. Isso é gravíssimo. Estão tirando o trabalho das pessoas, fechando empresas. Então, eu não sei exatamente o que fazer, ninguém sabe. Então, não existe ciência nesse momento. Não existe uma resposta da ciência nesse momento. Então, que se seguisse a Constituição e que dali, com base na Constituição, se fosse fazendo de uma forma, entendendo que não tem uma resposta da ciência, que pode ser aproveitada para todo mundo por igual, que os gestores que foram eleitos pudessem ir, então, cada um cuidando da sua cidade, fecha aqui, abre aqui, vai vendo como é que está a questão da contaminação, quais as cidades em que as pessoas estão mais em risco, quais que estão menos, e aí vai gerindo dessa forma. Uma coisa eu sei, da forma como está sendo feita é um verdadeiro descalabro. E aí você assiste governador, né, dar entrevista e dizer que vai multar e vai até prender, que vai prender quem ousar sair pra rua. Gente, olha, sinceramente, me sobe uma coisa assim, sabe? Me dá uma indignação tão grande, tão grande. Estamos vivendo uma ditadura do Supremo e de governadores. E a única pessoa desses políticos aí que respeita a nossa liberdade é taxado de ditador e totalitário. E eu tô falando do presidente Bolsonaro. Obviamente vocês sabem disso. Vamos voltar aqui para a nossa retrospectiva. A China, que muitos acham que é um grande exemplo a ser seguido aqui, por causa dos negócios que nós temos que fazer com a China aprovou uma controversa lei da segurança para Hong Kong. Apesar do acordo que existia e tudo mais, desrespeitando o acordo, a nova lei permite a abertura de escritórios das agências chinesas de segurança nacional em Hong Kong e Macau, o que aumenta o controle de Pequim, né, sobre os dois territórios semi-autônomos, tá? Além disso, segundo a emissora pública de Hong Kong, essa nova lei, ela permite punir os crimes como crime, separatismo, subversão, terrorismo e colusão com forças estrangeiras, com penas que vão de 3 anos de cadeia à prisão perpétua. Já pensou? A prisão perpétua. Manifestação pode dar prisão perpétua. No Brasil não dá perpétua porque a Constituição não permite prisão perpétua, mas já está dando prisão. No Brasil, manifestação contra o governo. Não, e pior é que aqui não é contra o governo, aqui é a favor do governo. Lá é contra o governo. Aqui quem está sendo preso é quem apoia o governo. Está dando prisão, tá? Então nós já tivemos a Sarah Winter, nós já tivemos o Oswaldo Eustáquio, né? Jornalista, que aí a mídia chama de blogueiro. Então, como chama de blogueiro, aí então tá certo. Aí pode prender, aí pode fazer o que quiser. Porque chamou de blogueiro, né? O cara é jornalista, minha gente. Assim como o Alan dos Santos é jornalista. Mas para os jornalistas que nós temos aí de Globo News, CNN, Veja, tudo quanto é canto, não se sentirem, né, assim, forçados, obrigados a defender o que está acontecendo com um colega deles, aí eles chamam de blogueiro. Até a gente falou o seguinte, vamos chamar esses jornalistas aí de blogueiros também, blogueiro da CNN, blogueiro da Globo News, blogueiro, porque então vamos igualar todo mundo.
live aqui, gente, ela tá com um tom muito mais de indignação, né? Por tudo que eu tô passando e vendo e acompanhando, e tantos brasileiros nós estamos passando, do que até só de ficar lendo as notícias, né? Eu sempre comento, na verdade, mas a verdade é que nós estamos num momento muito perigoso para a já tão combalida, frágil democracia do Brasil. Então vamos lá. Aí, como se não bastasse tudo isso, o Senado aprovou o PL 2630, a lei do cala-boca, a lei da censura. O Senado aprovou. Apesar das redes, apesar dos eleitores, daqueles senadores, 44 senadores que votaram a favor contra 32 que votaram contra, apesar de tudo isso, o Senado foi lá e aprovou. E fez mais. Eu vi senadores que chamaram vocês tudinho de robô. Eles disseram o seguinte: imagina que eu recebi 200 mensagens no meu WhatsApp para eu votar contra, estão querendo me pressionar. São esses, porque assim, pera lá, né? Político, ele é pressionado pelo eleitor, né, meu amiguinho? Porque nós não somos vitalícios, não. De 4 em 4 anos tem lá a urna. Então, político precisa de voto. Para ter voto, tem que bem representar seus eleitores. Só que agora o eleitor, quando pressiona, ele é chamado de robô. E aí o político acha que tá tudo certo. Vamos calar esses robôs? Porque aí eles calam seus eleitores, mas não vão calar as urnas. Não vão calar as urnas. Então agora chama seu eleitor de robô, viu? Seu senador, seu deputado, chama seu eleitor de robô. Os robôs irão às urnas. Aliás, os robôs irão às urnas agora em novembro. Nós adiamos as eleições, eu votei contra, tá? Mas as eleições municipais acabaram de ser adiadas para o dia 15 de novembro, então ao invés de ser em outubro, será dia 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno, mas a diplomação será no dia 18 de dezembro, não vai mudar o calendário eleitoral, só da eleição. E eu espero que os candidatos ligados aos senadores que votaram pelo cala-boca, aos deputados que vierem a votar pelo cala-boca, que o eleitor possa fazer essa ligação. Fica difícil a gente falar em partido, porque tem partido que votou uma parte a favor, outra contra. Mas observe, por exemplo, aqui no DF, graças a Deus, os 3 senadores votaram contra a lei do cala-boca, a lei da censura. Senador Regufe, senadora Leila do Vôlei e senador Isalci. Então, parabéns aos 3 que foram respeitosos com os seus eleitores, porque os eleitores mostraram que não querem ser calados. Mas teve estado aí em que todos os 3 ou 2 senadores votaram pelo cala-boca. Então, acompanhem. Sabe qual é o problema? Senado são 8 anos. Então o cara se elege, ele pensa assim: eu tenho 8 anos para fazer o que eu quiser, até eu concorrer de novo. O meu eleitor já esqueceu, nem lembro do que eu fiz. Tem que acompanhar os 8 anos, porque senão chega no último ano, o cara vai lá, faz um monte de coisa bacana, fica bonzinho, né? Veste a carinha de gente boa. É preciso acompanhar, gente. Todo mandato do parlamentar, todo, aqueles em quem vocês votaram, é preciso acompanhar o tempo inteiro e dar a resposta nas urnas. Imagina se ministro Supremo tivesse que contar, né, dependesse da vontade do povo. Ia ser diferente, não ia? Ia ser muito diferente. Pois é, mas político depende, então fiquem de olho. Vamos lá, que mais? Eu fiz um discurso, eu tive a oportunidade de falar no plenário, tá? Comentar
a respeito dessa questão dessa lei absurda, dos acertos do governo, do desespero da oposição. Então, essa semana que passou, eu tive a oportunidade de falar, acho que foram 3 vezes que eu subi para conseguir falar, foi bem positivo. Olha, na quarta-feira, dia 1º/7, o presidente Bolsonaro, na porta do Palácio, ele lembrou que essa lei aí das fake news, chamada, né, das fake news, que não é das fake news, é da censura, caso venha a ser aprovada na Câmara, e nós vamos trabalhar muito para que não seja, ou para que ela seja tão modificada, né, que ela perca totalmente essa capacidade de calar as redes, esse potencial danoso, né? Ele disse que o veto cabe a ele. E até falou que ele pode fazer um plebiscito para ver o que o povo quer. E aí vocês podem ter certeza que nós temos um presidente que ouve o povo e respeita o povo. Não é que nem aquele plebiscito fajuto que foi feito lá sobre o desarmamento e o povo votou contra o desarmamento, mais de 65% do povo votou contra o desarmamento, e assim mesmo eles fizeram o Estatuto do Desarmamento, tá?